Na trajetória da humanidade, a morte é muitas vezes considerada como o único destino inescapável, uma certeza inquestionável. No entanto, os ensinamentos da Bíblia oferecem uma visão desafiadora, apresentando histórias intrigantes que transcendem essa concepção, abrindo caminho para uma compreensão mais profunda sobre a natureza da existência humana. Bem-vindos a uma jornada de reflexão e descoberta, explorando a transcendência da morte na Bíblia e examinando as histórias marcantes de figuras bíblicas que escaparam do destino comum de todos os mortais. A Bíblia, repleta de relatos ricos e significativos, revela uma série de figuras notáveis que desafiaram a ideia convencional da morte como um destino inevitável. Neste contexto, emerge um contraste intrigante entre a existência temporal da maioria e a transcendência de alguns líderes da fé. Enquanto a maioria dos líderes religiosos, como Abraão, Jacó, Noé, Isaías e Paulo, seguiram o ciclo natural de nascimento, vida e, por fim, morte, há figuras excepcionais cujas narrativas desafiam essa norma, oferecendo um vislumbre de possibilidades além do destino final. Essas histórias bíblicas ressaltam a mortalidade como uma experiência comum a todos, mas também destacam exceções notáveis que transcendem o ciclo comum da vida. A vida e a morte são temas intrinsecamente ligados à experiência humana, mas as narrativas de figuras como Enoque, Elias e outros representam uma jornada única, desafiando a inevitabilidade da morte como o fim absoluto. Esses líderes da fé, embora sejam referências em suas épocas, encontraram um desfecho diferente da maioria. Seus legados não foram concluídos pelo inevitável ciclo de mortalidade. É nesse contexto que a reflexão sobre a transcendência da morte ganha profundidade e relevância, desafiando conceitos arraigados sobre a finitude humana e abrindo espaço para uma visão mais ampla sobre o propósito e o significado da existência. Ao explorar essas histórias extraordinárias, somos convidados a refletir sobre a natureza da vida e da morte, e a considerar a possibilidade de que a transcendência da morte não seja uma mera exceção, mas talvez uma manifestação de um plano maior e mais profundo. Essas narrativas desafiam nossa compreensão limitada da existência e nos incitam a buscar respostas para questões fundamentais sobre o significado da vida e o que pode existir além do fim percebido como inevitável. Os líderes religiosos do passado, mencionados nas Escrituras, comumente seguiram um ciclo de vida marcado pela trajetória humana típica, nasceram, viveram por um período significativo e, eventualmente, enfrentaram a inevitável transição da morte. Suas histórias, embora distintas em muitos aspectos, compartilham um desfecho comum no sentido da mortalidade. Abraão, reverenciado como o pai do monoteísmo e uma figura patriarcal nas tradições religiosas, viveu uma vida marcada por fé e obediência a Deus. Sua narrativa bíblica culmina com seu falecimento, representando o ciclo natural da vida humana. Jacó, conhecido por suas complexas relações familiares e sua jornada espiritual, também seguiu o padrão da existência humana com seu fim e sepultamento mencionados nos textos bíblicos. Noé, figura central na história do dilúvio e na preservação da humanidade, viveu uma vida de serviço a Deus. No entanto, seu ciclo de vida terminou com sua morte, simbolizando o fim de uma era e o início de outra. Isaías, o profeta que proclamou mensagens de julgamento e esperança para Israel, enfrentou o mesmo destino comum. Seus ensinamentos e previsões foram concluídos com sua morte, deixando um legado significativo, mas ainda assim, um legado que se encerrou na mortalidade. Paulo, uma das figuras mais proeminentes no início do cristianismo, cujas viagens missionárias e epístolas moldaram a fé cristã, também experimentou a morte. Seu zelo pelo Evangelho, apesar das dificuldades enfrentadas, culminou no fim de sua jornada terrena. Enquanto esses líderes seguiam o padrão comum da existência humana, a história de Enoque se destaca como uma exceção marcante. Ele é descrito na Bíblia como alguém que andou com Deus, um atributo singular que o distingue dos demais líderes da fé. Ao contrário de Abraão, Jacó, Noé, Isaías, Paulo e outros, a narrativa sobre Enoque é singular. Ele é retratado em Gênesis como alguém que viveu 365 anos, posteriormente, desapareceu da terra, pois Deus o arrebatou.
A descrição peculiar de Enoque como alguém que caminhou em estreita comunhão com Deus o separa de outros personagens bíblicos. Enquanto existem outras referências a figuras chamadas Enoque na Bíblia, é Enoque, filho de Jared, que se destaca por sua íntima relação com Deus. O relato de Enoque difere notavelmente da experiência de morte comum. Ao contrário dos demais líderes da fé, ele não experimentou a morte física. Em vez disso, a narrativa destaca que Deus o retirou da terra antes que Enoque enfrentasse o destino humano comum. Essa remoção peculiar de Enoque da terra oferece um vislumbre intrigante de possibilidades além da compreensão humana. Sua história continua a intrigar e inspirar reflexões sobre a natureza da existência e sua relação com o divino. Essa exceção à regra da morte comum desafia concepções estabelecidas sobre a inevitabilidade do fim e levanta questões profundas sobre a natureza da transcendência e o propósito da existência além da vida terrena. Enoque, mencionado nas Escrituras, destaca-se como uma figura bíblica notável e excepcional devido à sua descrição como alguém que andou com Deus. Essa distinção singular atribuída a ele o separa de muitos outros personagens bíblicos e confere um caráter misterioso e transcendental à sua história. Sua menção em Gênesis 5:21-24 é breve, mas carregada de significado. Enoque é descrito como alguém que viveu 365 anos, e diferentemente de outros líderes da fé, como Abraão, Jacó e Noé, sua narrativa não culmina em um relato de morte e sepultamento. Pelo contrário, revela-se um relato extraordinário de um fim diferente do destino humano comum. A distinção entre Enoque e outras figuras bíblicas que compartilham o mesmo nome é fundamental para compreender sua singularidade. Na Bíblia, há referências a outros personagens chamados Enoque, como o filho de Caim mencionado em Gênesis 4:17, mas é crucial diferenciá-los de Enoque, filho de Jared, o qual é mencionado em Gênesis 5. A passagem sobre Enoque ressalta seu relacionamento íntimo com Deus, indicando que ele andou com Deus por um período de tempo, após o qual Deus o alevou, ou seja, o retirou da terra sem que ele enfrentasse a morte física. Esse evento extraordinário e singular é um dos pontos mais intrigantes e misteriosos da história de Enoque. A retirada de Enoque da terra sem experimentar a morte física é uma exceção marcante nos relatos bíblicos. Enquanto a maioria dos líderes da fé enfrentou o ciclo comum da existência humana, culminando na morte e no sepultamento, a história de Enoque desafia essa norma estabelecida. Sua remoção direta por Deus da esfera terrena transcende a compreensão humana, abrindo espaço para interpretações e especulações sobre o significado e propósito desse evento singular. A falta de detalhes explícitos sobre a retirada de Enoque também adiciona uma camada de mistério e fascínio a essa narrativa. Essa história enigmática gera reflexões profundas sobre a natureza da existência, a possibilidade de transcendência além dos limites da vida terrena e o relacionamento entre a humanidade e o divino. Enoque, por sua singularidade na narrativa bíblica, permanece como um exemplo marcante de alguém que, por sua proximidade e comunhão com Deus, transcendeu o destino final enfrentado pela grande maioria dos seres humanos. Sua retirada da Terra oferece um vislumbre intrigante sobre possibilidades além da compreensão humana, uma história que continua a intrigar e inspirar reflexões sobre a natureza da existência e sua relação com o divino. A figura de Elias é uma das mais proeminentes e cativantes do Antigo Testamento da Bíblia. Ele se destaca não apenas por sua missão profética, mas também por suas ações poderosas e uma fé inabalável em Deus. No contexto do reinado do rei Acabe em Israel, Elias surge como um profeta corajoso, fervoroso e destemido, encarando os desafios de sua época com determinação e fé. Seus feitos notáveis tornaram-se marcos na narrativa bíblica. Um dos episódios mais conhecidos é o confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo, 1 Reis 18:20-40, onde Elias desafiou os profetas de Baal a invocarem seus deuses para acender um altar. Após horas de invocação sem sucesso, Elias orou ao Deus de Israel, que respondeu com fogo do céu, consumindo o altar e demonstrando seu poder. Além disso, a narrativa bíblica destaca a intervenção de Elias em situações de escassez, como na história da viúva de Sarepta, 1 Reis 17:8-16.
Diante da escassez de alimentos, Elias foi enviado por Deus para ajudar a viúva e seu filho, multiplicando a farinha e o azeite na casa deles, garantindo seu sustento durante o período de fome. Contudo, o momento mais marcante na história de Elias é sua partida espetacular. Em contraste com a retirada silenciosa de Enoque, Elias experimentou uma ascensão celestial notável, narrada em 2 Reis 2 horas e 11 minutos. Enquanto caminhava com Eliseu, seu sucessor designado, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo apareceu e separou os 2 homens. Em meio a um redemoinho celestial, Elias foi elevado aos céus, diante dos olhos atônitos de Eliseu, que testemunhou esse evento sobrenatural. A partida de Elias foi um espetáculo majestoso que destacou não apenas a singularidade de sua missão profética, mas também enfatizou a maneira como ele foi levado aos céus. Enquanto Enoque foi retirado da terra de forma discreta por Deus, a partida de Elias foi um evento extraordinário e espetacular, simbolizando o fim de sua missão terrena e sua ascensão para um plano celestial. Essa ascensão celestial de Elias é um dos eventos mais marcantes na narrativa bíblica, deixando uma impressão duradoura sobre aqueles que leem essas histórias. Ela ressalta não apenas a singularidade da vida e da missão de Elias, mas também mostra o poder divino e a maneira como Deus escolheu conduzir um de seus mais fiéis servos para além da esfera terrena. Essa partida extraordinária continua a inspirar reflexões sobre a relação entre o divino e o humano, e permanece como um exemplo de fé, coragem e dedicação à vontade de Deus. A história de Jesus difere profundamente dessas figuras. Ele não apenas enfrentou a morte, mas também triunfou sobre ela por meio de sua ressurreição. Sua crucificação brutal, seguida pelo sepultamento, representou um ponto crucial na história cristã. Ao contrário de Enoque e Elias, Jesus sofreu os efeitos da morte, mas sua ressurreição dos mortos foi uma vitória eterna sobre a morte. Ele não permaneceu morto, ao contrário, no 3º dia após sua crucificação, Jesus ressuscitou, vencendo a morte de forma definitiva e eterna. A ressurreição de Jesus é o cerne da fé cristã, representando a vitória sobre a morte. Enquanto Enoque e Elias foram retirados da terra antes de experimentarem a morte, Jesus enfrentou a morte e emergiu triunfante, provando sua divindade e poder sobre a morte. Sua ressurreição não apenas restaurou a vida ao corpo físico, mas também foi um evento que transformou a compreensão da humanidade sobre a mortalidade e a vida eterna. Além disso, a ascensão de Jesus, após sua ressurreição, é um aspecto essencial da narrativa cristã. Ele ascendeu aos céus diante dos olhos de seus discípulos, enfatizando não apenas sua natureza divina, mas também sua posição única como a encarnação de Deus. Sua ascensão é vista como um evento que culminou não apenas sua missão terrena, mas também marcou o início de uma nova fase na história da redenção humana. O papel central de Jesus na fé cristã vai além de sua vida terrena. Sua ressurreição e ascensão simbolizam não apenas eventos históricos, mas atos redentores que oferecem esperança, renovação e vida eterna para aqueles que creem nele. A ressurreição de Jesus não é apenas um evento isolado na história, mas uma fonte de esperança e renovação para todos os que acreditam em sua mensagem e aceitam seu sacrifício como redenção. Portanto, enquanto Enoque e Elias foram retirados da terra de maneiras extraordinárias, escapando da morte física, a ressurreição de Jesus representa a vitória eterna e definitiva sobre a morte, oferecendo aos crentes a promessa da vida eterna e a esperança de uma redenção completa e eterna. Sua vida, morte, ressurreição e ascensão continuam a ser pilares centrais da fé cristã, demonstrando o poder redentor e transformador de Deus sobre a humanidade. A crença na segunda vinda de Jesus Cristo é um dos pilares fundamentais da fé cristã. Ela representa a expectativa fervorosa e a esperança dos crentes na volta triunfante de Jesus à Terra, conforme descrito nas Sagradas Escrituras. Esta doutrina é central na teologia cristã, sendo enfatizada em diversas passagens bíblicas do Antigo e do Novo Testamento. As profecias sobre a segunda vinda de Jesus são abundantes na Bíblia e são apresentadas como eventos decisivos que trarão o cumprimento final do plano divino para a humanidade. Uma das passagens mais conhecidas que fala sobre esse evento é encontrada no livro de Tessalonicenses.
Em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, é mencionado que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os crentes vivos serão transformados, subindo para encontrar o Senhor nos ares. Essa passagem ressalta a crença na ressurreição dos mortos como parte da segunda vinda de Jesus. Outra fonte de referência é o livro do Apocalipse, onde são descritas imagens e visões simbólicas que antecipam o retorno glorioso de Jesus à Terra. Revelações impressionantes sobre este evento final, cercado por anjos e glória divina, são relatadas no Apocalipse, enfatizando a magnitude e a importância desse momento na cosmovisão cristã. A crença na segunda vinda de Jesus está intimamente ligada à promessa da ressurreição dos mortos e ao estabelecimento do reino de Deus. A ideia é de que, nesse momento, haverá uma restauração completa e final da criação, um julgamento divino e a manifestação da justiça perfeita de Deus. Todos os seres humanos serão avaliados de acordo com suas ações e crenças, e aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador terão a promessa da vida eterna ao seu lado. Os cristãos aguardam essa segunda vinda de Jesus com grande expectativa, pois acreditam que esse evento não é apenas uma possibilidade distante, mas uma realidade iminente. Essa esperança traz consolo e coragem, especialmente em meio às adversidades e desafios da vida, pois ela representa a consumação da história humana e a redenção final de todas as coisas. A crença na segunda vinda de Jesus não é apenas uma doutrina teológica, mas uma fonte de esperança que impulsiona a fé dos crentes e os motiva a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, esperando sua volta com expectativa e confiança. A promessa da segunda vinda de Cristo é uma âncora para a alma, inspirando os cristãos a viverem de maneira justa, amorosa e esperançosa, enquanto aguardam o cumprimento dessas promessas divinas de redenção e renovação. A vida e morte do apóstolo Paulo são fundamentais na história do cristianismo, marcadas por uma jornada extraordinária de fé, sofrimento e dedicação inabalável à propagação do Evangelho. Paulo, originalmente conhecido como Saulo de Tarso, nasceu aproximadamente entre os anos 5 e 10 depois de Cristo em Tarso, capital da província romana da Cilícia, na atual Turquia. Sua família era de origem judaica, especificamente da tribo de Benjamim. Inicialmente, Saulo era um fariseu zeloso das tradições judaicas, e sua juventude foi marcada por uma forte oposição ao cristianismo. Ele perseguia os cristãos e foi um dos responsáveis pela morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. No entanto, durante uma viagem a Damasco, teve um encontro miraculoso com Jesus Cristo. Uma luz celestial o cercou, deixando-o cego e levando-o a uma transformação espiritual radical. Após essa experiência, Saulo foi convertido ao cristianismo e, posteriormente, passou a ser conhecido como Paulo. Paulo se tornou um dos maiores propagadores do Evangelho e um dos mais influentes apóstolos de Jesus Cristo. Seu ministério foi marcado por viagens missionárias incansáveis, onde ele pregava o Evangelho para gentios e judeus em diversas regiões, incluindo a Grécia, a Ásia Menor, a Síria e a Palestina. Ele estabeleceu várias igrejas, escreveu cartas que se tornaram parte do Novo Testamento e enfrentou inúmeras adversidades em prol da propagação da fé cristã. Paulo enfrentou perseguições severas, foi preso, açoitado, apedrejado e passou por diversas privações em sua missão de disseminar o Evangelho. Ele menciona em suas próprias cartas as tribulações e sofrimentos que enfrentou por causa de sua fé. Em 2 Coríntios 11 e 24 e 28, ele descreve as aflições, perigos e dificuldades que suportou em seu ministério, mostrando sua dedicação e perseverança diante das adversidades. Suas viagens missionárias são notáveis, incluindo 3 grandes jornadas evangelísticas pelas regiões mencionadas, onde ele enfrentou desafios, estabeleceu igrejas e fortaleceu os cristãos em suas crenças. Durante essas viagens, Paulo enfrentou oposição, debates acalorados com filósofos e líderes religiosos locais, mas nunca deixou de proclamar a mensagem de salvação por meio de Cristo. Nos últimos dias de sua vida, Paulo estava em Roma, onde viveu em prisão domiciliar por algum tempo. Durante esse período, ele escreveu cartas importantes, como a última epístola conhecida como 2 Timóteo.
Nesta carta, Paulo expressou sua resignação diante da morte iminente, reconhecendo que sua vida estava chegando ao fim. Ele falou sobre o término de sua carreira, o combate da fé e a expectativa da coroa da justiça reservada para ele nos céus. Acredita-se que Paulo tenha sido julgado e condenado à morte por volta do ano 67 d.C., durante a perseguição aos cristãos pelo imperador Nero. Sua morte teria sido por decapitação, embora não haja consenso absoluto entre os estudiosos sobre os detalhes exatos de sua execução. A vida e morte de Paulo são um testemunho poderoso de fé, coragem e dedicação ao serviço de Deus. Seu legado continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo, sendo reconhecido como um dos pilares fundamentais do cristianismo primitivo, cujo impacto se estendeu para além de seu tempo, deixando um legado de amor, fé e perseverança para gerações futuras. Ao chegarmos ao final desta jornada, gostaria de expressar minha gratidão pelo tempo e atenção dedicados a este conteúdo. Espero que as reflexões compartilhadas tenham sido enriquecedoras e inspiradoras para sua jornada de conhecimento. Antes de encerrarmos, gostaria de fazer um convite especial. Se este vídeo foi útil, informativo ou inspirador para você, peço que considere demonstrar seu apoio. Seja um participante ativo neste canal e faça parte da comunidade de aprendizado. Sua interação é valiosa e pode ajudar a alcançar mais pessoas. Gostaria de pedir seu feedback e envolvimento. Se o conteúdo foi útil, deixe seu like e compartilhe com seus amigos e familiares. Inscreva-se no canal para receber atualizações sobre novos vídeos e conteúdos exclusivos. Sua participação é crucial para continuarmos a oferecer conteúdo de qualidade e inspirador. Além disso, gostaria de enviar uma mensagem de bênção e gratidão a todos que acompanham este canal. Seu apoio e presença são essenciais para o crescimento e aprimoramento deste espaço. Que vocês sejam abençoados com conhecimento, compreensão e paz em sua jornada. Agradeço sinceramente por fazer parte desta comunidade de aprendizado. Seu apoio é fundamental para o crescimento deste canal. Continuaremos a buscar trazer conteúdos relevantes e inspiradores para enriquecer sua vida. Que vocês possam ser beneficiados por todo o conhecimento adquirido aqui e que continuem a buscar o aprendizado e o desenvolvimento pessoal. Mais uma vez, obrigado por seu apoio e pela oportunidade de compartilhar conhecimento e reflexões. Que a paz, a sabedoria e as bênçãos estejam sempre com vocês. Até breve.